Trata-se do Vanierick Ferreira, de 26 anos. Vou contar a história para vocês deste rapaz, que infelizmente é trágica. É uma tragédia. Pode vir para cá. Vou começar a contar essa história para vocês agora. Este rapaz que vocês acabam de ver, o Vanierick, de 26 anos, um trabalhador que morava no Valentina de Figueiredo e tinha uma namorada em Cabedelo, no Poço. Veja só, do Valentina para o Poço, uma distância considerável. Segunda-feira, Paraíba, o Vanierick sai com a namorada e já à noite ele vai para a casa da namorada em Cabedelo, no Poço. Com a namorada em casa, eles decidem pedir uma comida, pedir um lanche, certo? O entregador por aplicativo não acha a casa onde o Vanierick estava. Entra em contato por telefone, veja a história, veja o contexto. E diz: eu não estou achando a casa de vocês. O Vanierick sai de casa e diz: eu vou até o seu encontro, do entregador. Quer saber o desfecho? O Vanierick estava desaparecido desde segunda-feira. O corpo dele foi encontrado. Exatamente isso. O corpo dele foi encontrado hoje em uma região próximo à casa da namorada. O que aconteceu com esse rapaz? Será que confundiram ele com alguém? Será que ele tinha algum desafeto? Ao que nos consta, nossa produção trabalhando, ele é um trabalhador, um homem que não tinha nenhum problema. O Lucas Macieira está ao vivo, coloca o Lucas aqui. Lucas, vejo muita polícia no local. Vejo muita polícia no local. A história tem um desfecho trágico. O Vanierick sai de casa para, teoricamente, se encontrar com o entregador por aplicativo e agora chega a notícia que a família não queria receber. O corpo dele é encontrado próximo, mais ou menos próximo aí da região onde ele saiu de casa. Lucas, as informações atualizadas agora ao vivo e você conta a história pra gente. Olá, Fábio. Muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. Você fez uma introdução muito boa, Fábio. Foi exatamente essa história. O corpo do Vanierick foi encontrado aqui nessa rua, aqui na região que é conhecida como Poço, né? Aqui é o bairro do Poço. Ele estava na casa da namorada, no Recanto do Poço, que fica ali. Vou pedir para o nosso cinegrafista Joelso Faria mostrar. Não sei se dá para ver, porque agora a luz já caiu, né? Já está no início da noite, realmente fica muito escuro. Mas aqueles carros, aquelas luzes que a gente vê passando ao fundo, é justamente ali a BR-230. E no outro lado fica o bairro do Recanto do Poço, a comunidade Recanto do Poço, onde o Vanierick estava com a sua namorada, porque na verdade ele não é morador aqui da região. Ele é do bairro do Valentina e trabalha numa fábrica muito grande, muito conhecida aqui da região. Ele é auxiliar de produção nessa fábrica e tem essa namorada lá no Recanto do Poço. Mas veja só, tô aqui ao lado da delegada Josenice Andrade. Daqui a pouco eu detalho mais um pouquinho esse caso, porque a perícia acabou de acontecer, inclusive o Rabecão acabou de recolher o corpo, né? Isso, dona Josenice, delegada, muito boa noite para a senhora. Queria que a senhora falasse, antes de mais nada, quais são as primeiras informações, o que foi que vocês conseguiram colher aqui na cena do crime. Boa noite. Bem, a informação que a namorada da vítima dá é que ele havia saído para buscar um lanche na segunda-feira, por volta de 9 horas da noite, e que ela conseguiu em alguns contatos com ele dizendo que estaria voltando para casa, mas não mais retornou. E desde então não foi localizado e não atendia mais o telefone. Isso, ele estava desaparecido desde a segunda-feira. Hoje o corpo foi encontrado por volta das 2 horas da tarde. Eu vi que a senhora estava ali conversando com a perita. Que primeiras análises ela conseguiu fazer nesse primeiro momento? Que conclusões já puderam ser tiradas aqui da cena do crime? Várias perfurações espalhadas pelo corpo. De calibre 38 e 9 milímetros, os estojos que foram encontrados no local. Entendi. Agora, um ponto muito importante também aqui dessa história é que os pais, a família, a própria namorada dele diz que ele era uma pessoa trabalhadora, 26 anos apenas, um jovem trabalhador, nunca deu nenhum tipo de problema. Quais são as hipóteses nesse primeiro momento?
Olha, eu faço a investigação preliminar aqui. A investigação de segmento fica a cargo do Núcleo de Homicídios aqui de Cabedelo. Os informes da família são esses que você disse, que ele não tinha passagem, que ele trabalhava de carteira assinada e que não era usuário de drogas. Mas todos esses levantamentos e a confirmação dessas informações fica com a delegacia de Cabedelo. A senhora falou aqui agora há pouco que realmente é a delegacia de Cabedelo que vai conduzir as investigações, mas diante da sua experiência, diante do que a senhora pôde acompanhar aqui, pode ter sido um assalto ou é tudo muito estranho ainda nesse primeiro momento? Olha, assalto teriam levado apenas o celular, não é condizente com a situação de assalto. Ele estava amarrado, ele tinha o pescoço amarrado. Não é condizente com um assalto para levar um celular. Mas a investigação é que vai dizer. Inclusive essa informação nova que a gente tem, que a perícia conseguiu constatar assim que virou o corpo, então ele realmente estava amarrado, dando a entender realmente que ele teria sido executado nesse primeiro momento. Essa poderia ser a hipótese. Parece sim. Isso, ao que parece, né? Mas aí realmente precisa de uma investigação mais detalhada para que se chegue a essas informações. Delegado, muito obrigado pelas informações. Olha só, Fábio, aqui tem as informações, a notícia acontecendo agora no quente. A perícia acabou de recolher o corpo que estava aqui desde a polícia, na verdade, recebeu esse chamado no início da tarde, por volta das 2h30 ali. Quem chegou primeiro aqui no local foi a Guarda Municipal de Cabedelo, através da Romor. A gente, inclusive, chegou a conversar com o inspetor, ele fez o isolamento da área, tudo direitinho. Os pais do Vanieri, que também chegaram aqui depois que eles souberam, né, que ele estava desaparecido. Hoje chegou a informação de que o filho deles poderia ter sido esse corpo que foi encontrado aqui. Quando chegaram, não teve dúvidas, mesmo com o corpo lá numa área isolada, pela guarda, pela polícia militar também. Assim que o pai, que a gente conversou também, viu o corpo emborcado, virado para o chão, de bruços, ele já tinha certeza de que sim, se tratava do filho dele. Realmente foi um momento de muita dor. A perícia nesse momento está retirando aqui o carro, tirando o corpo, na verdade. Inclusive a perita está aqui conversando com o pessoal. Deixa eu ver se eu consigo conversar com ela aqui rapidinho. Doutora Elaine, a senhora daria uma palavrinha com a gente? Elaine Soares, não é isso? Aqui, eu tô aqui ao lado da Elaine Soares, ela que é perita criminal. Deixa a gente só ver aqui mais pra frente, só um instante. Doutora Elaine, um ponto realmente que a gente só conseguiu constatar depois do trabalho da perícia chefiada pela senhora foi que assim que virou o corpo, percebeu que ele estava amarrado. O que foi que vocês encontraram? Ele estava com uma faixa dessas utilizadas para proteção, né, de segurança, comprimindo a região cervical, o pescoço, né? E com um nó amarrado. Então essa vítima foi trazida para cá, provavelmente amarrada, para ser morta aqui. E é uma característica realmente de execução, né? Sim, encontramos características de execução. A vítima estava em estado avançado de decomposição já, com a face já descaracterizada, né, irreconhecível. E encontramos aproximadamente 10 disparos, né, vários ferimentos em membros inferiores, superiores e um ferimento na cabeça. E essa análise técnica, né, esse protocolo que vocês têm diante da análise dos corpos, das cenas de crime, realmente leva a entender que realmente foi uma execução, possibilidade de assalto, tudo isso descartado nesse primeiro momento diante da cena, né? Trata-se de uma execução. Ok, perita, muito obrigado pelas informações. Deixa eu só passar para cá novamente, Fábio, porque realmente é uma área de muito difícil acesso, apesar de ter alguns condomínios, alguns prédios aqui, inclusive de alto padrão aqui nessa região, porque é conhecido como o bairro do Poço, mas aqui também é conhecido como a área da Praia Grande. No município de Cabedelo. Então a gente tem uns condomínios interessantes aqui, uns condomínios de alto padrão, mas realmente é uma área que não tem iluminação, muitos terrenos baldios, né, digamos assim, com uma mata muito grande, não tem iluminação pública. Então a área realmente, as equipes aqui da Guarda Municipal de Cabedelo, da Polícia Militar, a Polícia Ambiental também esteve por aqui. Eles chegaram desde cedo, né, mas depois que o sol começou a ir embora, a luz ficou mais difícil também dificultou um pouco o trabalho da perícia, mas a gente conseguiu aí uma nova informação e uma informação importante, porque tudo estava se encaminhando para não entender exatamente o que teria acontecido, se poderia ser um assalto ou não, mas agora ao vivo aqui no Cidade Alerta Paraíba a gente trouxe essa informação de que o homem, o Vanieri Ferreira Paixão de Farias, de apenas 26 anos, que de acordo com a família, um trabalhador, nunca deu nenhum tipo de problema, realmente tudo indica de que ele foi executado. Eu não sei com a nossa produção se a gente tem a fala do pai do Vanieri, que a gente conversou com ele,
seu Ranieri Soares. Se a gente tiver, a gente pode colocar no ar agora para acompanhar um pouquinho do depoimento do pai, muito emocionado diante de toda essa situação, consternado. Agora há pouco saiu daqui tentando entender um pouco os trâmites para buscar esse corpo. A gente conversou com ele falou um pouquinho sobre o Valnieri, que vamos acompanhar. Recebi a informação já através da mãe dele, que essa namorada dele ligou para ela avisando que ele não tinha voltado, desapareceu na segunda-feira à noite, a partir de 9 horas da noite. E então ela fez um boletim de ocorrência na terça-feira, ontem, no caso, e estávamos esperando alguma coisa, né? Alguma notícia, surgir alguém que falasse alguma coisa que desse sinal de onde ele está, né? E então a gente ficou naquela expectativa. E a gente ainda teve na delegacia do Geisel ontem à noite, mas o rapaz disse que tinha que ser nada aqui porque já tinha feito o boletim aí. Aí então a gente veio até Cabedelo hoje pela manhã e o rapaz disse, ó, vocês vão o delegado, aliás, disse, vá lá nos hospitais, veja se ninguém foi dado entrada sem documentação, sem identificação. Aí a gente foi no trauma, entendeu? Até agora eu no trauminha quando eu recebi a notícia, né? E no hospital de Cabedelo também não havia nada. E um ponto importante dessa história é que ele era um trabalhador, nunca deu nenhum tipo de trabalho para você. Não, trabalho não, ele até assim, amigos que ele teve de infância que infelizmente se envolveram, ele também até se afastou, né? Devido a isso. Um menino que nunca se envolveu com droga, nunca usou droga. Nem bebedeira não era dele. Ô Lucas, para você que se liga agora no nosso Cidade Alerta Paraíba, veja, a primeira hipótese que nasce, que surge, Lucas, você vai concordar comigo, gira em torno da vida dele, do rapaz, certo? E a gente tem uma família depondo, falando abertamente que ele é um rapaz que nunca teve problema com drogas, nunca se envolveu com nada errado, um trabalhador, correto? É a informação. A hipótese desse rapaz ter algum envolvimento com algo ilícito, só se a família não soubesse. Pode ser? Pode. A família pode não estar sabendo de algo ilícito que ele se envolveu. Óbvio que isso é uma hipótese. Segunda hipótese, que a gente levanta até pela experiência em trabalhar com casos semelhantes. Você vai concordar comigo também. Crime passional é uma hipótese que a polícia também não vai descartar. Ora, o local onde aconteceu o assassinato é perto do local aonde a namorada dele mora. Não estou dizendo que a namorada, em hipótese nenhuma, tem envolvimento, mas algo ligado a relacionamento. É uma outra hipótese. Terceira hipótese que se levanta num caso como esse, o caso de morte por engano. Alguém pode ter confundido esse rapaz com alguém ligado ao tráfico de drogas na região. O Lucas está olhando para trás porque a notícia está acontecendo neste momento. Já escutou a perícia, já escutou a delegada. E aí, Lucas, não sei se a delegada está ainda aí ou a perícia. Tem um detalhe nesses casos, que a gente que já viu muitos casos semelhantes, o crime, para você que está em casa, o crime fala. O crime, ele tem um traço, ele tem uma identidade. Um tiro quer dizer uma coisa, 2 tiros outra coisa, 3, 4, 10. Geralmente, quando tem muitos disparos de arma de fogo, os crimes estão ligados a acerto de conta, a crime de ódio. E aonde esses tiros também estão localizados no corpo da vítima, também. Por exemplo, tiro no rosto. Eu não sei se a delegada ou a perícia está aí para dar esse traço nesse crime. Porque se tem tiro no rosto, acerto de contas, eu não sei, Lucas, se você pode levantar essa informação agora, que eu vejo uma movimentação de viaturas aí, né, Lucas? Ó. Posso tentar, Fábio. Inclusive, nesse momento, o Rabecão tá saindo agora, eu vou pedir pro Joelson Farias me acompanhar. Joelson, doutora Elaine, só mais uma informação rapidamente, antes de liberar a senhora, agradeço gentilmente, inclusive, por atender a nossa equipe. Veja só, o Fábio estava destacando agora, ao vivo no Cidade Alerta Paraíba, que os crimes contam uma história. A característica desse crime realmente uma execução, a gente conversou um pouco sobre isso, mas tudo isso leva a crer talvez, não sei se um acerto de contas, execução realmente. O que é que vocês têm a dizer em relação a isso, a história que essa cena do crime realmente conta? Certo. A perícia encontrou elementos que indicam uma execução.
Porém, a Polícia Civil está levantando ainda as informações, né, investigativas. A gente ainda não tem nenhum elemento que amarre essa história. Porém, encontramos sim elementos de execução. Por exemplo, ele estava com uma faixa comprimindo seu pescoço e ele foi trazido para esse local, né? E também a senhora destacou que ele foi atingido na cabeça também pelos disparos, né? Isso, um disparo na cabeça e outros disparos ao longo do corpo. Ok, doutora, agora sim, liberada. Muito obrigado, viu, pelas informações. Bom, Fábio, tá aí. Realmente, como você bem destacou, os crimes, as cenas de crime contam uma história e a história que nós conseguimos constatar aqui, a perícia através do trabalho dela, a delegada doutora Josenise Andrade, que já destacou que fez essa investigação preliminar, mas que o caso vai seguir com a Delegacia de Homicídios de Cabedelo para seguir analisando esse caso, analisando as hipóteses que você colocou aí 3 hipóteses. A namorada dele esteve aqui durante todo o trabalho, né, da polícia, o isolamento, aguardou o trabalho da perícia, da delegada, né, da Polícia Civil. A gente acompanhou toda essa situação, ela prestou todos os esclarecimentos, não quis falar com a imprensa, apenas os pais quiseram falar com a imprensa, mas ela prestou todos os esclarecimentos, não se negou a dar nenhum tipo de informação. Mas essas são as informações, Fábio. Agora, nesse momento, a cena do crime começa a se esvaziar, o trabalho da perícia acabou, o corpo vai ser encaminhado para o IML e a expectativa é que amanhã, por volta das 11 horas da manhã, ele seja liberado para que a família possa fazer a despedida que o Vanierick merece. Essas são as informações. Claro, todos os detalhes desse caso você também vai poder acompanhar aqui nos desdobramentos da nossa programação da TV Correio, Fábio. Tá, Lucas, faz o seguinte, sai daí. Não tem mais polícia aí, sai daí porque o local é perigoso. É um local de crime que não vai ter mais a presença da polícia, pode sair daí. Essas hipóteses que eu levantei para você, elas são as hipóteses que a polícia vai trabalhar, certo? E a namorada dele falou, inclusive, com a nossa produção. O Steniel falou com ela por telefone, ela foi solícita demais. Mas a polícia certamente vai fazer perguntas para ela, quanto tempo namorava, certo? A polícia vai procurar um caminho para tentar encontrar por que um rapaz que não tem envolvimento com drogas, não tem envolvimento com a criminalidade, é executado de forma tão estranha. Estava amarrado, a cabeça dele estava amarrada com uma fita. Muito estranha a história, a gente continua acompanhando